Meus queridos, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Dorival Seabra. Nós somos da igreja Vila Cristina, aqui em Carapicuíba, do campo de Carapicuíba, sobre a responsabilidade e, presidência do nosso pastor Jason Segundo Barreto. Eu quero aqui poder transmitir aos irmãos ali da igreja de Vila Cristina e a todos que ouviram essa mensagem, uma mensagem de alerta, uma mensagem administrativa, e vai falar muito com vocês. Espero que eu esteja contribuindo aí para conscientizar a igreja do quanto é necessário nós estamos aos pés de Cristo. Eu estava meditando agora uma mensagem e Deus me levou para Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 2, capítulo 1, versículo 19 e 20, que fala sobre as 7 igrejas da Ásia. E eu quero me ater aqui a esse primeiro versículo do capítulo 1, 19 e 20, que diz assim: escreve as coisas que tens visto e os que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então aqui, ele está falando, quando ele fala do anjo aqui, está falando do anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? É o pastor. E quando está falando dos 7 castiçais de ouro, ele está falando da igreja em si. É lógico que nós não vamos nos ater aqui a detalhes de cada igreja, mas eu quero simplesmente pegar isso aqui, porque algumas, todas elas, a maioria delas, Deus tem algo de negativo, mas muitas é de positivo também. Só tem uma que ela é totalmente condenável, por estar totalmente fora ou desobediente à questão da palavra de Deus. Então eu quero aqui poder meditar com vocês e falar alguma coisa. Então a mensagem de Cristo aqui a essas 7 igrejas locais ali, existente lá no oeste da Ásia, né, menor, está aí no versículo 4, né, do capítulo 1, onde ele diz: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então está aí, né? É muito importante isso aqui, e também para a instrução nossa. Então a advertência aqui, o que que é? É edificar, a edificação dos cristãos, daqueles que estão meio fora da palavra, né? Então ele vai admoestar esses irmãos que às vezes estão ausentes da palavra. E eu anotei algumas coisas aqui na minha Bíblia, muito importante, né? Então aqui é uma declaração clara da parte de Cristo no tocante à consequência da obediência e da desobediência, né? Do descuido espiritual. Então nós que estamos cristãos, servindo a Cristo, nós não podemos descuidar. Haja visto o que está acontecendo atualmente com essa crise que estamos enfrentando agora, com esse problema seríssimo, e que estamos isolados e nem para a igreja podemos ir cultuar a Deus. A igreja está fechada, nós aqui fazendo culto em casa, que por um outro lado, Deus está trabalhando esse lado também, porque antigamente não tínhamos essa reunião em família. Hoje, a maioria dos lares está se reunindo em família, porque não dá para ir para a igreja cultuar, então você tem que cultuar em casa, né? Por um lado é bom, pode haver um grande avivamento da igreja daí, e isso é muito bom. Quem faz isso?
Tem pessoas que não, ficam assistindo televisão e não se importa. Aí entra na parte do descuido espiritual. Então, se você está em casa, não pode ir para a igreja, você faça um culto em casa, medite na palavra, ore a Deus, reúna a família, abrace, né? E faça o culto em casa. No domingo, pegue a sua revista de escola dominical e, junto com a família, pratique o ensino da aula. Né? Você não pode ir lá, mas você pode fazer em casa. Tudo que você faz na igreja, você pode. Muita gente diz sobre aquele versículo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas fala lá da igreja do templo físico? Não. O templo físico ele fica lá. Se nós formos para lá, a igreja somos nós. Se estivermos em casa, a igreja somos nós. Onde nós estivermos, a igreja somos nós. Então essa é uma oportunidade única e que Deus está fazendo. Eu glorifico a Deus, porque nosso Deus é demais, Ele é estrategista. E Ele concedeu ainda mais uma chance para nós podermos estar mais presente. Então isso é muito bom, irmãos. Então eu gostaria que você observasse isso nessa questão que se refere ao descuido, às vezes, espiritual. Então, diante disso, nós temos aqui também a recompensa da vigilância espiritual e da fidelidade daquele que crê em Cristo. Então, você vai ser recompensado pela sua fidelidade. Isso é muito importante. Tudo isso são características dessas igrejas aqui. São características de pastor que cuidou bem da igreja, né, que esteve zelando pela igreja, de obreiros que esteve zelando pela igreja. E isso é muito importante. Né? Então, que haja um verdadeiro despertamento. Né? Terceiro aqui, tem um padrão pelo qual toda igreja, o indivíduo pode julgar sua verdadeira condição espiritual diante de Deus. Então, diante dessa circunstância, nós devemos aqui desenvolver um padrão e verificar em nós como que está a nossa vida espiritual. Estamos realmente em verdadeira comunhão com Deus? Como está a nossa vida com Deus, né? É meditar, e esse é um momento muito precioso, né? Onde nós precisamos verificar a nossa vida espiritual. Eu acho que muitos cristãos hoje estão envolvidos com muitas coisas e muitas transparente, artificial, não é aquele culto de adoração verdadeira. Isso tudo Deus está cobrando de nós, irmãos. A crise veio para o mundo, mas veio para os cristãos também, para os cristãos acordar. Então devemos acordar urgentemente. Outra coisa, um exemplo dos métodos de Satanás para atacar a igreja ou o cristão individualmente. Então, essa palestra, essa palavra que eu estou passando para vocês aqui, ele aborda cada um desses aspectos e forma perguntas e respostas aqui. Então, Satanás, ele continua atuando. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo está influenciado pelo maligno. Então, precisamos tomar muito cuidado. O diabo, ele é astuto. Ele também é estrategista. Então, precisamos nos ater a Deus, buscar a Deus, fortalecer o nosso espírito. Porque Deus não procura nas nossas emoções. A emoção, ela faz parte tanto das coisas de Deus como das coisas de Satanás. Através da emoção nós podemos servir tanto a Deus como a Satanás. Mas se tivermos espiritualmente bem, porque diz a palavra lá, João 4, que Deus procura os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então Deus está procurando quem adore Ele em espírito e em verdade. Então, a gente tem que estar bem espiritualmente com Deus. Nosso espírito tem que estar fortalecido, tem que estar alimentado. Porque quem está bem espiritualmente, o diabo não tem poder sobre ele.
O diabo não domina ele. Então, essa é uma palavra que eu deixo, né? E aqui, o que é que Cristo aprova em nós? Na igreja ali da Ásia, essas igrejas aqui, alguns, Deus falava, olha, vocês têm sido fiel, tal, tal, mas eu tenho contra ti, né? Ah, que tolera Jezabel, que tal, 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 tal. Então, alguma coisinha, será que Deus tem contra você? E o duro é se ele pegar uma igreja de Laodiceia, que não viu aprovação em nada dessa igreja. Então, espero que nós não estejamos nessa situação da igreja de Laodiceia. A igreja mais aprovada é a igreja de Filadélfia, que era a mais fiel, que era a que estava mais na presença de Deus. Nós temos que ser e pegar o exemplo da igreja de Filadélfia, que estava bem espiritualmente, que estava bem com Deus, né? Então, o que Cristo pode aprovar na nossa vida? Olhe para você, faça uma síntese. Deus conhece o teu coração, assim como você conhece. Aliás, Deus sonda você muito mais do que você mesmo. Deus sabe, né? Deus sabe tudo que ocorre no oculto com você. Deus não deixa de como se diz, é, entrar no seu interior, ir até o fundo, e lá ele sonda, né? Vai até a junta e medula, como diz Hebreus, né? E a palavra, ela é apta para discernir pensamentos. Então, uma coisa muito séria. Se você quer ir para o céu, se você tem interesse na sua salvação, você tem que urgentemente verificar como que está a sua vida com Deus, né? Então está aqui que Cristo aprova. Cristo aprova a igreja que não tolera o ímpio no seu meio, como parte dela. Quando se fala do ímpio aqui, está falando das pessoas que praticam as coisas erradas aí, que não querem saber de Deus, que acham que isso daqui não é tão importante, está nos pés do Senhor, e faz as coisas, vive no pecado, totalmente errado. Essa é a pessoa qualificada como ímpio aqui. Então nós não podemos ser conivente e nem conviver com as práticas que esse pessoal pratica aí fora. Se quisermos ser cristão, nós temos que ser santo. A palavra santo significa separado. Então, eu me separo, eu já não faço as práticas que o mundo pratica de pecado. Né? Alguém geralmente fala, isso não tem problema. Hoje temos a bebida gospel, temos a cerveja sem álcool, temos até o cigarro aí que não tem não sei o que lá, boate, gospel, tantas outras coisas. Nós estamos, de uma certa forma, trazendo uma imitação do mundo e um conformismo, né? Quando nós falamos de conformismo, nós estamos tomando a forma do mundo. E não é isso, nós temos que transformar o mundo pelo nosso testemunho, pela nossa vida de cristão. Somos luz e não trevas, né? Somos sal, né? Aquele que salga, aquele que tira tudo que é insípido. E é isso que nós somos. E devemos ser assim. E se as pessoas quiserem, eles têm que nos aceitar dessa maneira. E se eles quiserem Cristo, tem que ser idêntico a nós. Tem que se transformar em santo, em luz e em sal. Sal da terra. Tem mais coisas aqui importantes que eu frisei. Tem que ser que averigua a vida, doutrina, declaração, né? Que persevera na fé, no amor, no testemunho, no serviço e no sofrimento na causa de Cristo. Nós vamos sofrer por servir a Cristo. Vamos ser perseguidos. Tem país aí que eles prendem, matam um missionário porque ele está falando de Cristo, eles não aceitam. Há uma controvérsia muito grande entre os deuses que esse pessoal serve. E você vai falar de Deus, de Cristo, eles não aceitam. Você vai falar da Bíblia,
Eles não aceitam. E tem muitos cristãos hoje que vivem perseguidos e sofrem por amor a Cristo. E se nós tivermos que sofrer, vamos sofrer, irmãos. É uma honra poder servir. Os apóstolos, quando apanharam lá, eles falaram, olha, eu estou contente por ter apanhado por amor a Cristo. Parece uma incógnita, né? Um paralelismo meio diferenciado, né? Você sofrer e ficar contente, isso é coisa de cristão, parece loucura. Mas quem tem Cristo, ele é assim. E nós devemos fazer dessa maneira, meus queridos. Você que é a igreja do Senhor, eu me preocupo, porque eu quero que a igreja ande nos caminhos da igreja de Filadélfia lá. É a igreja do amor, a igreja da fé, a igreja da fidelidade, a igreja maravilhosa. Mas ainda aqui, ó, como Cristo recompensa as igrejas que perseveram e permanecem leais a Ele e a sua palavra. Ele recompensa tais igrejas livrando dos períodos da tribulação que virá sobre o mundo inteiro. Então Deus nos livra. Quantos que estão morrendo aí ao teu lado, mas você não foi atingido, né? Quantos que estão sofrendo de perseguição, você está lá. Né? Você vê o povo de Israel, houve uma diferenciação lá no Egito. Acontecia as coisas, as catástrofes lá no Egito, mas lá em Gósen, onde estava o povo de Israel, não acontecia nada. Não chovia praga, não acontecia. Eles estavam protegidos pelo poder do Senhor. Você é um protegido. Pensa nisso, hein? Deus colocar à disposição os anjos. A Bíblia diz que os anjos, eles andam, eles acampam ao teu redor para te livrar. Onde você está, o anjo está acampado. Você já foi num acampamento? Aquelas barraquinhas, né? E vocês ficam ali no meio. Os anjos estão lá acampados, te guardando. Que coisa maravilhosa. A gente ter a proteção de Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Isso é demais, né? E ainda aqui, eu quero aqui, como Cristo castiga as igrejas. Agora chegou um momento até dessa crise que nós estamos vivendo aí, né? Que Deus, por amor, Ele acaba até castigando. E todos nós não somos diferentes. Nós vamos sofrer porque quando vem a crise, vem para todos. Vem para cristão e não cristão, né? Então está aqui. Como Cristo castiga as igrejas que entram em declínio espiritual e que toleram a imoralidade no seu meio. Olha, irmãos, não existe a pior coisa como nos dias de hoje dessa geração. Essa é uma da geração fraca na fé, fraca espiritualmente, uma geração muito difícil de se lidar, uma geração que não honra a Deus de verdade, que não adora a Deus de verdade, prefere adorar um ídolo, mesmo que esse ídolo seja um gospel, criar vários ícones, né? E colocar esse ícone acima de Deus. Tanto é que concentrações, se falar que vai o pastor Dorival lá, que sou eu nem conheço esse pastor, o que ele vai fazer lá? Né? Ele não é conhecido. Agora você fala que vem um famoso aí, gospel, você vai ver. Não precisa nem divulgar, lota. O que estamos vivendo? Essa é a geração que honra a Deus, né? Então o povo está muito disperso e muito longe de adorar a Deus. E fora as imoralidades que têm acontecido, de crente que às vezes está dentro da igreja, mas está em uma situação difícil. O pastor não vai saber o que está acontecendo, a não ser que Deus revele para ele. Mas tem cristão dentro da igreja em pecado, em erro, que aqui na igreja ele é santo, lá fora ele é outra coisa, né? Então, Deus mandou essa crise agora para poder realmente separar o joio do trigo. Essa é a verdade. Separar o joio do trigo.
Hoje você tem que se isolar na tua casa com a tua família. E agora você vai meditar. E pensar bem e falar, meu Deus, como é que está a minha vida? Quem sabe através disso você passe a meditar melhor e pense melhor em Deus, né? Ó, ele as castiga mediante a não renovação do seu lugar no reino de Deus. B, a perda da presença de Deus, do poder genuíno do Espírito Santo, da verdadeira mensagem bíblica de salvação e da proteção dos seus membros contra a destruição de Satanás. Veja bem, quanto tempo você vai na igreja e Deus não fala mais com você, mesmo na igreja. Você está lá dentro da igreja, mas está perdido. Não consegue sentir mais a presença de Deus. Deus se afastou porque Deus está triste com você. Deus está muito triste com você. Você precisa tomar coragem e consertar esse lado. Porque esse lado vai fazer você ir para o inferno. Essa é uma realidade que eu tenho que falar para você. A Bíblia ela não faz contornos para tentar, olha meu filho, faz isso. Ela é direta. É céu ou inferno. Alguém diz para mim, não acredito nem em céu, inferno, diabo, essas coisas, não acredito. Isso não muda nada. O que você acredita ou não acredita, não muda nada, meu amigo. O que está escrito na Bíblia vai se cumprir. E depois você encara a realidade. Encare a realidade. Eu seguindo a Bíblia, eu não estou perdendo em nada. O que eu estou perdendo? A Bíblia só me ensina coisa boa. Mesmo que eu seguir a Bíblia sem seguir a Cristo, se eu for por ela, eu vou acabar seguindo a Cristo, é lógico. Porque ela me ensina a amar o próximo. Ela não ensina a matar. Ela não ensina a praticar imoralidade. Não ensina eu a viver no pecado. Ensina eu a honrar pai e mãe. Ensina eu a obedecer às autoridades. Olha quantos ensina a Bíblia tem. É um compêndio de ética, de moral, de leis civis, cerimoniais, tudo. A Bíblia tem tudo.